Além da vida, desvendando o mistério. A pergunta milenar sobre a existência da vida após a morte e como diferentes culturas e religiões têm abordado esse enigma. Relatos de experiências de quase-morte, EQMS, e encontros com entes queridos falecidos, que fornecem pistas sobre o que poderia existir além da morte física. Vislumbres do além. Entrevistas com pessoas que vivenciaram EQMS, compartilhando suas experiências de luz intensa, sensação de paz e encontros com entidades espirituais. Essas narrativas levantam questões sobre a possibilidade de uma vida após a morte. Crenças religiosas sobre a vida após a morte. Exploração de conceitos de paraíso, inferno, reencarnação e karma, destacando como essas crenças moldam a forma como as pessoas encaram a morte e o que pode existir além dela. Relatos de médiuns e pessoas que afirmam ter se comunicado com espíritos de entes queridos falecidos. Esses relatos suscitam discussões sobre a existência de uma dimensão espiritual e a possibilidade de que nossos entes queridos estejam presentes de alguma forma após a morte. A questão sobre a vida após a morte tem fascinado a humanidade ao longo dos séculos. Diversas culturas, religiões e filosofias apresentam diferentes perspectivas sobre o que pode existir além do momento final. No entanto, é importante destacar que essa é uma questão complexa e profundamente pessoal, uma vez que não há evidências científicas concretas que comprovem ou refutem a existência de uma vida após a morte. As crenças sobre a vida após a morte variam significativamente de acordo com a cultura e as tradições religiosas. Em muitas religiões, como o cristianismo, islã, judaísmo e hinduísmo, existe a crença em algum tipo de vida após a morte, seja através do paraíso, do inferno, da reencarnação ou de um ciclo de renascimentos. Para algumas religiões, a vida após a morte é vista como um lugar de recompensa ou punição, onde as almas são julgadas de acordo com suas ações em vida. Já em outras, a vida após a morte é encarada como uma oportunidade de aprendizado contínuo, em que a alma continua a evoluir e a se purificar em direção à perfeição espiritual. As experiências de quase-morte ou EQMS são frequentemente citadas como evidências de uma vida após a morte. Algumas pessoas relatam terem vivenciado sensações de paz, encontro com entidades espirituais e uma sensação de desprendimento do corpo durante essas experiências. No entanto, é importante notar que essas experiências são subjetivas e podem ser interpretadas de diferentes maneiras, dependendo das crenças individuais. Além das abordagens religiosas e espirituais, a ciência também tenta entender o que acontece após a morte. Algumas teorias sugerem que a consciência pode ser uma propriedade emergente do cérebro e que, portanto, pode cessar com a morte. Outras teorias especulam sobre a possibilidade de dimensões paralelas e realidades alternativas que poderiam abrigar a consciência após a morte do corpo físico. Apesar das muitas crenças e especulações, o mistério sobre a vida após a morte permanece sem resposta definitiva. Essa incerteza pode ser desconfortável para alguns e libertadora para outros. Independentemente das crenças pessoais, é fundamental respeitar as diferentes perspectivas sobre esse tema complexo. Enquanto a questão da vida após a morte permanece sem resposta, muitas pessoas encontram conforto e significado nas reflexões sobre o legado que deixarão no mundo e nas lembranças que serão mantidas por aqueles que ficarem. A busca por uma vida plena e significativa no presente pode ser uma maneira de honrar a possibilidade de algo além da morte. Em última análise, a vida após a morte é uma questão que transcende a compreensão humana atual. Cada indivíduo é livre para encontrar suas próprias respostas e significados sobre esse mistério insondável. O importante é vivermos o presente com sabedoria, compaixão e respeito pela jornada de cada ser humano, independentemente do que aguarda no outro lado da vida. Bom pessoal, vejo vocês em outras vidas ou até mais. Tchau!